Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos alegres, felizes, contentes por estarmos na presença do nosso Deus. Você compartilha desse sentimento? Diga amém. Para quem está feliz, alegre e contente, eu achei um pouco meio desanimado. Eu estou alegre, feliz e contente por estar na presença desse Deus. Quem compartilha deste mesmo sentimento de verdade, diga amém. Agora sim, deu para sentir firmeza. Meus queridos, de pé como estamos, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14. João 14. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17. Se você já encontrou, diga EBD. Se você não encontrou, diga vou vir para EBD. É, pastor Alexandre? Glória a Deus. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Apenas os versículos 16 e 17. Está escrito da seguinte forma: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Permita-me, será que você pode fazer essa leitura em voz alta do versículo 17 juntamente comigo? A contagem de 3, 1, 2, 3. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pai eterno, nós oramos a Ti, Senhor, nesse instante, pedindo a direção e a impulsão do Espírito Santo nesta noite. É claro, Senhor, que já é manifesto, evidente, perceptível a pessoa do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Aliás, eu senti ali meio que envolvido. Ouve-se a sua manifestação na direita, na esquerda, na retaguarda, na dianteira, e por onde quer que se vá, por dentro deste templo, percebe-se na vida dos teus filhos que aqui estão, a tua presença, Senhor Espírito Santo, alguns falando em mistério contigo, outros recebendo do Senhor revelação, outros sendo curados, outros sendo impulsionados, outros chorando, não importa, há diversas maneiras da tua manifestação, mas é uma coisa absoluta e certa, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está entre nós, de que o Senhor habita conosco. Portanto, faz todo sentido eu falar especificamente ao Senhor: usa a minha vida, usa os teus filhos para compreenderem a tua palavra. Senhor, fala conosco, e que não fiquemos no campo da teoria, e avancemos sim para a prática, e deixemos, ó Deus, de apenas conhecer, mas assim, Senhor, evoluir para um conhecimento prático, para uma vida diária com o Senhor. Eu te peço, abençoe a tua palavra que será ministrada, em nome de Jesus te clamamos e te louvamos para a glória tua, amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Queridos, ainda há um mic ligado, leque, que está sobrando aqui, eu não sei qual é. É um a mais aí, se puder zerar, aí, acho que agora parou, ficou só o meu agora, valeu. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra abençoadíssima, que é a palavra de Deus.
que ela vem rompendo tempos, décadas, séculos, milênios, e ela tem chegado até nós com grande fidelidade e com grande poder. O mesmo efeito que ela causou no passado, causa ainda nos dias de hoje e causará pelos dias próximos seguintes. Pode ser, e eu acredito nisso, que nós passemos, mas as palavras do Senhor não passará. Elas não vão deixar de ter o seu efeito, de ter o seu poder, de ter o seu cumprimento visto e vivido pelo homem. Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é digna e fiel. Ela é digna de toda aceitação, porque ela é fiel. O que ela diz, a gente vê, percebe e comprova-se na vida e na existência humana. Eu não vou aqui me ater e nem gastar tempo para falar da credibilidade que a Bíblia tem, que a palavra de Deus tem. Talvez em um outro momento nós falemos sobre isso. Mas eu quero partir do princípio e da premissa de que você é alguém que acredita piamente, fielmente e de todo o seu coração na palavra de Deus. Porque se não fosse assim, eu imagino que você nem aqui estaria. Mas se aqui está, é porque você acredita na palavra de Deus e compartilha deste mesmo sentimento, desta mesma convicção que eu. Porque eu acredito na palavra de Deus, eu confio na palavra de Deus, eu procuro viver a palavra de Deus, porque ela é fiel e digna de toda a aceitação. Partindo deste princípio, eu queria compartilhar com os irmãos aqui essa noite. Deus tem me dado a graça de falar a algumas turmas lá no meu trabalho. Existe um curso chamado estágio de qualificação profissional lá onde eu trabalho. E todos nós, os integrantes daquela corporação, devem pelo menos uma vez por ano passar pelo EQP, pelo estágio de qualificação profissional. E ele é um curso presencial. E além de aluno na minha quinzena ou nas minhas 2 semanas que eu tenho que ir lá ficar, eu também colaboro com uma instrução que Deus, como eu disse, tem me agraciado com esse privilégio de poder contribuir com um pouquinho de conhecimento que adquirimos dentro daquele contexto. Então, pelo menos 2 vezes por mês, eu estou lá diante de uma turma, compartilhando ali um pouco do assunto em que me cabe falar. E esse ano, uma das coisas que eu percebi, olhando para diversos momentos, diversos fatos da sociedade, e não só aqui em São Paulo, mas em vários outros lugares, eu inicio a minha instrução dizendo o seguinte: colocamos lá 2 vídeos mostrando 2 fatos reais, e depois daqueles 2 vídeos eu trago a seguinte reflexão para a turma: não vai adiantar nada acabar essa aula e você não fazer nada do que eu estou falando. Aleluia. Não vai adiantar nada você passar 8 horas comigo aqui dentro dessa sala de aula, e amanhã, quando você estiver nas ruas de serviço, você ignorar tudo que você ouviu e absorveu aqui e fazer totalmente diferente. Isso pode custar a sua vida, isso pode custar ressentimentos, mágoas, profundidades muito grandes na vida da sua família. Então, se o que eu estou dizendo aqui, se me colocaram aqui para dizer e compartilhar com vocês, é porque é importante que vocês não só absorvam o que está sendo dito, mais importante do que absorver é praticar o que está sendo dito. E hoje eu quero falar com os irmãos um assunto que não é novidade para quem é cristão. Eu quero vos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo? Ô Gu, pode aumentar um pouquinho esse volume. Sabe por quê, Gu? Vou explicar. Eu falei ali, eu avisei ali, sabe por quê, Gu? Porque Deus falou muito comigo ao som dessa música. E eu quero recriar aquele ambiente onde Deus e eu e Ele estivemos a sós. De repente você pode me ajudar. Deixa Deus te usar. Amados irmãos, a pessoa do Espírito Santo, ela é apontada por Cristo nesse momento, nesse episódio escrito que nós acabamos de ler.
Ele está ali anunciando e dizendo: olha, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não vão ficar desamparados. A obra não vai parar aqui. A expectativa ou a impressão que eu tenho é de que os discípulos estavam meio atônitos, meio agitados, preocupados com a revelação deste plano de Jesus. Mais ou menos no seguinte sentido: como é que é? O Senhor vai embora e vai largar nós aqui? E quem é que vai fazer tudo o que acontece? Quem é que vai curar? Quem é que vai libertar? Quem é que vai transformar? Nós não temos esse poder. Quem tem esse poder é o Senhor. Se o Senhor vai embora, vai morar para o céu de volta, como é que a gente vai ficar aqui? Como que as coisas vão caminhar? Aí Jesus fala para eles: calma, fica tranquilo, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não vão ficar descapacitados aqui. Vocês não vão ficar impotentes. Vocês não vão ficar sem o poder. Não, vocês vão ter alguém aqui. E ele chama esse alguém de outro consolador. E ele está se referindo exatamente ao Espírito Santo, que no texto ele chama de Espírito de verdade. E é legal porque o Espírito Santo na palavra de Deus, ele recebe vários nomes. Nesse texto que acabamos de ler, nós podemos olhar para ele e percebê-lo com o nome de Consolador, mas também podemos perceber ele como o Espírito de verdade, onde já de cara a gente consegue também notar duas das suas principais ações. Primeiro, separar o que é mentira do que é verdade, porque ele é o Espírito de verdade. Segundo, uma das coisas que nós seres humanos mais precisamos de consolo, porque nenhum médico, por mais profissional ou especializado que seja, é capaz de entrar no mais íntimo do ser humano, mas o Espírito Santo é. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, nós observamos no texto que acabamos de ler, que o Senhor Jesus está falando da pessoa do Espírito Santo. E o texto diz que ele vai ficar conosco, vai habitar conosco e estará conosco, justamente porque nós o conhecemos. E eu vou fazer essa pergunta, acabei de fazer, vou fazer ela de novo. Você conhece o Espírito Santo? A que nível que você conhece ele? A que nível que você conhece do Espírito Santo? O quanto que você sabe do Espírito Santo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O quanto que você conversou com o Espírito Santo hoje? O quanto você viveu? O quanto você experimentou? O quanto você percebeu do Espírito Santo hoje? Só hoje. Eu brinquei hoje de manhã com juventude. E eu, aliás, estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo na escola bíblica dominical. E eu finalizei a aula que a Marcele ministrou aqui para os nossos jovens. Aliás, abrindo parênteses, excelentemente ministrada. Deus te abençoe, Marcele, e que o Espírito Santo continue te usando. Fecha parênteses, volta para cá. E ao final eu disse para os jovens: sabe quem é a bola da vez, Mateus? É o Espírito Santo. Sabe qual é o ministério que está em voga nesse momento? É o do Espírito Santo. Sabe quem que age? Sabe quem que opera? Sabe quem que faz? Sabe quem que acontece? É o Espírito Santo. E eu acho que a gente fala pouco do Espírito Santo. Eu acho que a gente fala pouco com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui no altar é pregado constantemente. Eu estou dizendo na forma pessoal, particular, privada. Eu acho que a gente precisava intensificar isso. A gente precisava trazer essa teoria, esse conhecimento um pouquinho mais para a prática. Vocês estão entendendo ou não? Está fazendo sentido? Constantemente o nosso pastor é usado aqui, e os outros pastores também, para falar por meio do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Acontece que a gente está ficando nesse nível de ouvir, de repente receber alguma coisa aqui, mas não levar isso para dentro da vida pessoal, não levar isso para dentro do particular. E eu quero chamar a sua atenção. Ei! Sabe quem é a bola da vez? É o Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo, ela é tão importante para os nossos dias, que nós recebemos algumas, não sei se pode chamar de alertas, mas de despertamentos
Alguém gosta de falar de gatilho? Eu não gosto muito dessa expressão. Recebemos orientações da parte de Deus a respeito dele. Quer ver? 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Se a Susan for rápida de encontrar ali, ela vai jogar ali na tela para nós. Um texto gigantesco que está escrito assim: não extingais o Espírito. Paulo escrevendo, ele diz: olha, tem muita coisa importante que eu preciso recomendar para vocês, mas uma é muito importante: não extingais o Espírito de Deus. Sabe o que é extingar? É apagar, é não dar crédito, é não se atentar, de repente é não valorizar, é não perceber o Espírito, é viver a vida como se o Espírito não fosse a bola da vez. É ignorar a pessoa do Espírito Santo. E Paulo está dizendo: não ignore o Espírito Santo, não apague ele da sua vida, não deixe a chama do Espírito Santo, porque ele usa a expressão apagar, e uma das atribuições que o Espírito Santo cumpre em nossas vidas, você já deve ter sentido isso, é o calor, é um quente, é um fervor que não tem explicação. Por quê? Porque vem do Espírito Santo de Deus, que é fogo e fogo consumidor. Paulo usa essa referência e fala assim: não apague o Espírito, não deixe o fogo do Espírito, a chama do Espírito apagar do seu coração, da sua vida. Se o Espírito Santo não fosse a bola da vez, Paulo não teria falado isso, Paulo não teria aconselhado isso, Paulo não teria alertado isso. Mas o Espírito Santo é a bola da vez. Efésios capítulo 5, no versículo 18, de novo Paulo, ele vem e fala assim: olha, não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda. E aí, em um contraponto ou num contrapeso, ele fala assim: antes ou mas, fazei o quê? Não, tá fraco, vocês não parecem que não chegaram. Vocês estão aqui ou não? Estão aqui, amém. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas primeiro ele diz: olha, não ignora, não apaga, não extingue, não esqueça que ele exista, mantenha a chama dele acesa no seu coração, mantenha ele vivo no seu coração. Depois ele vem e diz assim: olha, além de fazer isso, se encha, aleluia, se encha, se encha. Um crente cheio do Espírito Santo é uma bomba atômica na mão de Deus, meu irmão. Um crente cheio do Espírito Santo não tem capeta que fica de perto dele, não fica de pé diante dele. Um crente cheio do Espírito Santo não tem enfermidade que segura ele. Um crente cheio do Espírito Santo não tem problema que para ele. Um crente cheio do Espírito Santo é a igreja viva que vai rompendo com as portas do inferno, e elas não vão prevalecer contra ele. Se não fosse importante, Paulo não tinha recomendado. Mas ele diz: não extingue. Além de não extinguir, seja cheio, porque é cheio do Espírito que nós somos vencedores. Mas nós vamos ainda encontrar mais uma referência da importância. E de novo Paulo, agora Gálatas capítulo 5, no versículo 16, ele vai dizer para nós: andai em espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você sabe o que é andar em espírito? É tirar o conhecimento teórico e trazer para a prática. Você sabe o que significa andar em espírito? Significa que tudo que você sabe sobre o espírito é para praticar. Diego, a gente sabe que o Espírito Santo habita com a gente, sim ou não? Pô, se ele habita com a gente, qual que é a ideia de habitar com a gente? É ter intimidade. Paulo está dizendo o seguinte:
com uma frase muito resumida: andar em espírito, tenha intimidade com Ele. Uma frase resumida, ele está dizendo: o que mais que a gente sabe sobre o Espírito Santo? Ele revela, ele é poderoso. Então, deixa o Espírito Santo te usar. Dê espaço. Cadê o pastor Alexandre? Acho que ele deu uma saidinha ali. Mas ele está ali, ó. Pastor Alexandre, como é que diz mesmo o pregador bom e pentecostal? Ele diz assim, ó: dá lugar, varão. Isso é andar no Espírito. Sabe o que é andar no Espírito? A gente sabe que o Espírito, quem anda no Espírito, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido. O andar no Espírito é olhar para as situações, é olhar para as pessoas, é olhar para as ocasiões, é parar, fazer um 360 assim, ó, e olhar e saber tudo o que está acontecendo. Não, pastor, não entendi. Como assim? Eu conseguir saber tudo? Sim, porque não é você, é o Espírito Santo em você. Não, pastor, mas a coisa está feia, sim, mas é o Espírito Santo te dando discernimento, dizendo: não, fica tranquilo, aqui eu vou agir, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, tá bem, tá tudo em ordem. Aí chega alguém que fala alguma coisa e você: eita, tem algo errado aqui, tem um espírito de mentira, porque o Espírito da verdade habita em mim, e ele me ajuda a discernir quando há um espírito de trevas, quando há um espírito maligno, e então eu discerno: opa, esse presente aqui não é de Deus não. Isso que está sendo feito aqui não é de Deus não. Eu sinto no Espírito. Como é que eu sei que é o Espírito? Porque a palavra de Deus, o que eu sei sobre ele? Que a palavra de Deus diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos. E essa testificação não é só nesse âmbito de consciência de sermos filhos ou de paternidade divina. Ela se amplia ou ela se alarga para várias outras coisas. O Espírito de Deus, ele vai testificando conosco na hora de a gente fazer os discernimentos. Esse é o Espírito Santo, apontado na Bíblia pelo nosso querido e amado irmão apóstolo Paulo, nos 3 textos que lemos, como uma pessoa indispensável, fundamental para a nossa vida cristã. Mas há alguém, irmã Michele, por aí, que está transformando a pessoa do Espírito Santo em algumas coisas que eu queria frisar aqui e deixar muito claro que o Espírito Santo não é. O Espírito Santo, ele não é um conto. Você sabe o que é um conto? É uma historinha que é só uma mentirinha, é uma ficçãozinha histórica. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, ele é real. Você sente o Espírito Santo aí? Eu sinto o Espírito Santo aqui. Você sente o Espírito Santo aí? O Espírito Santo é real. O Espírito Santo não é uma energia ou uma sinergia, um movimentar sinérgico, não. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é real, e eu sinto ele aqui. Alguém diz que o Espírito Santo é uma farsa. Isso aí é uma forma que os pastores usam para enganar o povo. Não, o Espírito Santo não é uma farsa. O Espírito Santo é uma verdade, e é uma verdade absoluta, que não tem sombra de dúvida na sua existência. Alguém fala: o Espírito Santo que esses crentes pregam é uma imaginação, é um delírio. Não, eu não estou imaginando. Quando Deus, ou quando o Espírito Santo escancara a minha visão para eu ver aquilo que está em oculto, não é coisa da minha mente, não é coisa da minha cabeça, é coisa do céu, é coisa do Espírito Santo. Não é delírio, não é imaginação, não. Eu acho que eu tinha 12 anos de idade, rapidinho, e o meu cachorro, a Panther, tinha uma enfermidade, ela era esquizofrênica. Acho
que eu nunca contei isso aí aqui. Já contei? Acho que só a Priscila conhece esse testemunho. Eu tinha um cachorro esquizofrênico. Volta e meia, ela caía ali. Eu não sei nem se pode dizer que era isso lá, mas ela caía no chão e se debatia. E ela contorcia as patinhas assim e espumava. E aí ela convulsionava ali. E era horrível ver aquilo. E aconteceu uma, duas, algumas vezes. Todas as vezes que aquilo acontecia, eu corria até ela, com muito medo de ela me morder, acontecer coisa desse tipo. Eu pegava ela no meu colo e segurava, e chorava, esperando aquela crise passar. Mas um dia, eu fazia parte do grupo de adolescentes da igreja Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, na rua Martins Fontes, número 41, aqui em São José dos Campos, sob a liderança do diácono Orisvaldo. Se você tiver dúvida, vai lá consultar. Parceiro, camarada meu, já foi componente aqui dessa banda, o irmão Edilei. Foi batizado nas águas no mesmo dia que eu. Fomos batizados no Espírito Santo no mesmo dia que eu. Ele pode confirmar essa história para você. Se depois você quiser, eu passo o telefone para você. E naquela semana lá, ia ter um congresso, se eu não me engano, era de irmãs. E eu encasquetei que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu procurei meus pais e disse, falei, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E o pai falou assim, então fecha o tempo a jejuar. Fecha o tempo a orar e falar sobre isso com Deus. Não sei quanto tempo você vai aguentar, mas escolhe um horário do dia e crava jejum. Não assista televisão, não jogue bola, não solte pipa. Tinha um campinho, quem lembra do campinho que tinha ali onde é os predinhos hoje? Quem jogou bola ali naquele campinho? Levanta a mão aí, Diego, que você jogou bola ali, rapaz. Eu não saía daquele campinho, jogava bola ali dia e noite. Mas naquela semana não. Ah, pastor, é pecado jogar bola? Claro que não, mas naquela semana ela era de um Espírito Santo. Por quê? Porque ele é a bola da vez. Naquela semana eu fechei o tempo a jejuar. Levantava, me arrumava, ia para a escola e jejuando. E no final da semana, acho que era uma sexta-feira, a Panther teve uma crise daquele negócio estranho que ela tinha. E eu peguei ela no colo, aleluia, fechei o olho e falei assim, Senhor Espírito Santo, eu não sei se faz sentido orar por animais, mas eu gosto muito desse cachorro. Cura ela agora, em nome de Jesus. E eu soltei. E ela caiu de pezinha no chão. E foi se escorando, foi levantando, e foi saindo. E eu nunca mais vi a Panther ter aquela crise de novo. Eu estou tentando te dizer que o Espírito Santo não é uma imaginação, não é um delírio. De repente, talvez para alguém aqui, alguém vai falar assim, pastor, que história mais maluca, só orando por cachorro, orando por animal. Ei, irmão, mas eu já orei também por gente, e gente também já foi curada. O mesmo Espírito Santo que cura a gente, cura também animal. Por quê? Porque o Espírito Santo não é uma imaginação, não é um delírio, ele é real. O Espírito Santo não é um amuleto que a gente carrega. Não é um amuleto da sorte. Eu vou falar com o Espírito Santo, quem sabe eu vou testar. Não, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é real. E ele é a bola da vez. É muito importante que essas coisas fiquem muito claras na nossa mente, no nosso coração, para o nosso dia a dia. Porque pessoas vão sair daqui hoje sendo usadas pelo Espírito Santo, com uma ousadia extraordinária do Espírito Santo. E as pessoas vão te perguntar, o que é isso? E você vai responder assim, isso é o Espírito Santo de Deus agindo através de mim. Eu já disse que o Espírito Santo é importante. Eu já disse que o Espírito Santo não é o que dizem ser, mas ele não é. Agora eu vou lhe dizer, o Espírito Santo, ele é, a Bíblia diz que ele é direção para quem está desnorteado. Ele é direção para quem se sente não sabendo o que fazer, para quem se sente sem direção, para quem se sente sem, e agora o que eu faço, que caminho eu tomo, que direção eu vou? Ei, fale com o Espírito Santo.
Ele é direção para a sua vida. Sabe o que mais que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é libertador. Há alguns dos nossos irmãos aqui que são usados por Deus, que têm dom de Deus. Eles oram e as coisas acontecem mesmo. É muito legal de ver. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é o irmão não. Não é a irmã não. É o Espírito Santo que faz. Permita-me, pastor, permita-me. O senhor já orou por alguém e esse alguém foi liberto alguma vez na vida do senhor? Foi o senhor é bacanão, o poder que o senhor usou. O senhor fez alguma coisa ali e aí aconteceu, foi ou não foi? Não? Foi quem, pastor? Foi o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Deixa eu pegar outro aleatório aqui. Pastor Rogério, o senhor já orou por alguém, pastor Rogério, e alguém foi liberto, pastor Rogério? Já fez isso? Foi o senhor fez alguma coisa ali e a pessoa, foi ou não foi? Não foi. Quem foi então, pastor Rogério? Foi o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que liberta o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que liberta o homem do vício. É o Espírito Santo de Deus que liberta o homem da possessão demoníaca. É o Espírito Santo de Deus que é libertador. A ti te digo, espírito das trevas, saia de ti daqui agora, em nome de Jesus. É o Espírito Santo que liberta. Pastor, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Você só esqueceu da bola da vez. Quem é a bola da vez? É o Espírito Santo. É só falar com Ele. Ora para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, me liberta. Me tira dessa solidão, me tira dessa depressão, me tira dessa possessão demoníaca, me tira desse vale, me tira desse buraco, que o Espírito Santo vai te libertar, porque Ele é libertador. O Espírito Santo, Ele é transformador. Irmãos, eu tive o privilégio, a graça de Deus de ter nascido num lar cristão. Uma vez eu já disse isso aqui, vou repetir. Eu não sei ser outra coisa, só sei ser crente. Eu não aprendi a ser do mundo, eu não aprendi a usar droga, eu não aprendi a beber, eu não aprendi a prostituir, eu não aprendi nada disso lá. Deus me abençoou e me deu o privilégio de nascer como vários aqui estão, que nasceram num lar cristão, receberam uma educação cristã e nunca pisaram lá no mundo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem na vida regressa, passada, não valia o feijão que come? Pode levantar a mão, irmão. É para ser sincero consigo mesmo. Quem não valia o feijão que come? Mentia, prostituía, usava droga, matava, roubava. Luiz? Hein, Luiz Antônio? Alexandre do Carmo? Quantos de nós que aqui estamos que tivemos uma vida regressa terrível, que a sociedade olhou e disse: esse não vale nada, esse vai morrer, esse vai ser preso, esse o tráfico vai matar, esse aí não vale nada. Quem dera eu tivesse uma arma que eu matava ele. Eu podia fazer isso. Quem já recebeu sentenças desse tipo? Quantos estão aqui? Agora deixa eu fazer a mesma pergunta, só que agora com uma entonação diferente. Quantos tiveram uma vida desse jeito, mas encontraram o Espírito Santo? Deixa eu conhecer você melhor. Você que não valia nada, que não valia o feijão que comia, fica de pé para mim saber se você foi transformado pelo Espírito Santo. Isso fica, só os que tiveram uma vida terrível. Uma vida terrível. Olha quanta gente, olha quanta gente que o Espírito Santo já transformou. Olha quanta gente que o Espírito Santo já libertou. Olha quanta gente. O Espírito Santo é real, não é imaginário, não é ficção o que eu estou falando. Pode se assentar.
Um dia meu pai teve que explicar isso para o colega dele do trabalho. O colega do trabalho, ele foi evangelizar o colega lá. E o colega falou para ele, falou assim: eu não vou na sua igreja, porque na sua igreja só tem ex-homossexual, ex-traficante, ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo. Lá tá cheio de gente que não prestava. O pai disse que olhou para ele e falou assim: é verdade, rapaz, tá mesmo, tá lotado de gente assim. Você tá certíssimo, mas você prestou atenção numa coisa que você falou? É tudo ex, ninguém é mais. Você sabe por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele transforma o cativeiro em liberdade, ele transforma a desgraça em graça, ele transforma a tempestade em bonança. Só o Espírito Santo é que consegue fazer isso. O Espírito Santo, ele é capacitador. Irmão, dá licença, até parece. Você acha que eu tenho alguma coisa para trazer para você? Você acha mesmo que eu de mim, aqui Rafael, 89 quilos, 1,78 m, você acha que eu tenho alguma coisa? Presta atenção, eu sou carne, eu sou osso, eu tenho sentimentos, eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de defeitos, mas é o Espírito Santo que me capacita. Sentada ali, ó, eu falei: Espírito Santo, como que vai ser hoje? Ele falou: eu vou fazer você montar na minha misericórdia e vou levar você até lá e vou cumprir a missão que eu tenho para cumprir hoje através da sua vida. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que capacita o homem. Tem aqui pastor Rogério, tem aqui irmã Eula, tem aqui o presbítero Claudio Omar, tem aqui o pastor Alexandre, tem aqui vários irmãos que normalmente você vê ele se movimentar na hora do louvor, você vê ele saindo, e aí ele vai até uma pessoa, chega e abre a boca e começa a falar. Não são eles, não são eles, é o Espírito Santo de Deus através deles. Quando eles oram, os enfermos são curados, porque é o Espírito Santo através deles. O Espírito Santo é que capacita, e ele capacita com revelação, ele capacita com o fruto, ele capacita com os dons, ele capacita com os ministérios. É o Espírito Santo que capacita o crente a perdoar, é o Espírito Santo que capacita o crente a amar. Vocês acham que eu não fico ofendido? Vocês acham que os pastores que estão aqui nunca ficam tristes, nunca ficam ofendidos, nunca ficam chateados? Vocês acham que a gente não fecha o tempo na madrugada? Vocês acham que eu não espero a minha esposa e minhas filhas ir dormir para levantar escondido delas, ir lá para a sala e falar: Espírito Santo, olha a afronta que fizeram comigo, olha o que falaram para mim, olha o que fizeram, olha isso, Espírito Santo. Vocês acham que isso não acontece? Vocês acham que esse paz e amor que vocês veem diante de vocês é porque eu sou o cara ou qualquer um de nós aqui? Claro que não. Eu costumo brincar: vocês estão vendo aqui a versão sobrenatural. Se vocês pudessem ter acesso à versão natural, não só minha, mas de vocês mesmos, vocês vão entender o que eu estou dizendo. A versão do crente no Espírito é uma versão sobrenatural. É na hora que a gente fecha o tempo a falar com o Espírito Santo, é que ele abre o nosso peito, enfia a mão lá dentro e fala assim: vem cá mágoa, vem cá ódio, vem cá chateação, sai! E ele manda embora. E aí a gente sai do horto da oração, do outro lado no dia, amanhecendo leve, livre, perdoando e amando. Mas quem foi que fez isso? Foi o Espírito Santo. Deixa eu voltar para a aula da Marcela. No final a gente falou aqui. Presta atenção em tudo que está acontecendo aqui, irmão. Ó. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Desde o começo do culto, Diego. Uns ali na portaria recebendo, outros ali no som, outro no data show, outro na transmissão, outro no gimbal,
cada um no seu instrumento, cada um aqui fazendo o seu papel, um na maestria, obreiros aqui assentados, diáconos, apóstolos trabalhando, obreiras fazendo acontecer o papel delas, vocês aqui adorando, louvando, ministério de dança representando de forma com o corpo ali, adorando ao Senhor, a Libras interpretando e tornando a mensagem acessível aos surdos. Perceba essa sincronia. Sabe essa harmonia? É o Espírito Santo. Sabe quem faz essa harmonia existir? Essa coisa toda ficar encaixada? É o Espírito Santo. Deixa eu provocar vocês, música. Eu não manjo nada de música. Mas qual é a lógica? Qual que é a escala de dó? As 3 de dó lá? É dó, ré? Como é que é? As 3 de dó. Dó, mi, sol. Quem disse que dó combina com mi e com sol? Quem disse? Quem disse? Um negócio chamado harmonia, né? Quando dá harmonia. É isso mesmo? Eu estou falando assim, se eu tiver, pode falar, o pastor está viajando, não tem nada a ver isso não. É isso mesmo, né? O que fala que dó, mi e sol tá bonito, tá encaixando, é um negócio que a gente diz que é harmonia. Sabe como é que a gente convive junto aqui, irmão? Nós somos quase 300 pessoas. Você sabe o que é isso? É a harmonia provocada, promovida, sustentada, mantida pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, o senhor está inventando? Não, está escrito assim, ó, uns ele deu para apóstolos, outro ele deu para pastores, outro ele deu para profeta, outro ele deu para o dom de curar, o dom de profetizar, o dom de revelar. Para quê? Para que todos sejam abençoados, para que todos vivam em harmonia. Esse é o Espírito Santo. Ele capacita, é Ele que faz tudo isso aqui acontecer. Ele consola, e nós já falamos sobre isso. O Espírito Santo é quem cura o enfermo, é Ele quem sara a doença, é Ele quem sara o enfermo, é Ele quem sara o doente, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem cura. O Espírito Santo é real, o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo é quem cura. É o Espírito Santo. A minha cachorrinha Panther, quem curou ela foi o Espírito Santo. Não fiz nada, eu apenas criei, orei, e o Espírito Santo agiu. Sabe o que é mais legal do Espírito Santo, irmã Selma? É que o Espírito Santo, Ele é Deus, e como Ele é Deus, Ele não muda. Sabe qual é a lógica disso, irmã Selma? O Espírito Santo que curou no passado, cura hoje e vai continuar curando amanhã. Então eu quero falar para você, doente ou enfermo, você que está machucado na alma, você que está com uma ferida na alma, você que está ofendido, você que está com ódio plantado, com raiz de amargura. Ei, você doente na alma, o Espírito Santo vai te curar essa noite. Ei, você que está com enfermidade no corpo, o Espírito Santo vai te curar nesta noite, e você sairá daqui são. O Espírito Santo é quem cura. O Espírito Santo, Ele é curador. O Espírito Santo é protetor. O Espírito Santo, Bianca, é quem protege. O Isaac já vai para a escola? Você não vai junto com ele? Você não fica lá com ele? Quantas horas ele fica lá, Bianca? 4 horas. E aí, Bianca? Quem que vai proteger o Isaac? Quem que vai proteger o Isaac, Bianca? Eu não sei os filhos não crentes, mas os filhos de crente, quem protege é o Espírito Santo. Sabe por que quem protege os filhos do crente é o Espírito Santo? Porque quem protege os crentes é também o Espírito Santo de Deus. Acho que eu já
contei esse testemunho, vou falar de novo. Irmão Valdomiro, acho que é presbítero Valdomiro. Não sei se alguém aqui já conheceu o irmão Valdomiro. Ele era policial militar, agora já é aposentado, e ele trabalhava no rodoviário. Para quem, talvez alguns dos irmãos que vão saber quem é, ele e a esposa e os filhos moravam aqui na escola estadual que tem aqui embaixo, é Arlete, a que tem aqui embaixo. Eles moravam ali, eles eram zeladores ali. E eu lembro que eles moravam ali. E ele era policial militar também. Eu não lembro agora o nome da irmã, da esposa dele, mas os filhos eram Anderson, Wanderson e Vaguinho. A irmã Selma, não sei se a irmã Selma vai lembrar do Valdomiro, 2 metros de altura, negrão, policial militar, congregava na Madureira aqui do São Vicente. Não sei se tem alguém que conheceu. Conheceu o Luiz? Ele morou um bom tempo também no São José, pertinho do seu lar. Congregou lá na época dele. Tá aí, glória a Deus, obrigado. O irmão Valdomiro trabalhando aqui, na entrada ali da rodovia dos Tamoios. Vocês lembram do posto de guarda que tinha ali? Quem lembra do posto de guarda que tinha ali? Ali no comecinho, levanta a mão, varão, você está aí? Quem lembra lá do posto de guarda? Tinha um posto de guarda ali. E eles faziam ali, pastor, de vez em quando, a blitz normal, de rotina. E hoje é escuro lá, antigamente era também. Era bem ruim lá a iluminação. E o irmão Valdomiro estava tirando plantão lá. E ele conta pra gente, irmão, eu só estou falando daquilo que eu não vi o fato, mas ele levou lá a prova. E eu estava lá no culto no dia para ver a prova. Então eu vi. Ninguém me contou não, eu vi a prova. Aí ele chegou lá, ele dizendo, iniciou o plantão. E eles foram fazer uma abordagem, se eu não me engano era um veículo. E aí ele entrou na pista, sinalizou com a lanterna, pediu para o veículo diminuir. E o veículo diminuiu. Quando o veículo diminuir, eles vão se aproximar para realizar a abordagem. Lá vem, ele disse que só sentiu o impacto. Bum, bum, e tombou. Salvo engano, foram 3 tiros. Cravado na caixa torácica. Pegou. E ele disse que caiu. E caído no chão como ele estava. Ele conta pra gente. Eu acordei no hospital. Aleluia. E no hospital. Irmão, só pra você saber, naquela época não tinha colete não, tá? Isso foi na década de 90. Ainda não trabalhava com colete. Aí ele chega no hospital. Aí ele falou que acordou no hospital porque ele sentiu o impacto. No hospital, ele disse que os médicos não estavam entendendo nada. Os médicos em cima dele assim, ele falou, irmãos, era uma roda de médicos assim. E aí, todo mundo assim, não, mas não, cadê? Não é possível. Não, olha do outro lado. Não, mas já olhei. E ele disse que acordou no meio daquilo, falou, o que está acontecendo? Falou, não, calma, rapaz, calma. Não, calma o quê? Eu não lembro direito, mas eu lembro que atiraram em mim. Ele disse, você lembra disso? Sim. Então, nós estamos aqui agitados porque é o seguinte: o teu uniforme está furado na entrada e na saída, mas a tua caixa torácica não tem nem um vermelhinho sequer. Cadê o tiro que acertou você? Cadê? Ele teve final do ano em casa. Você acha que eu estou conversando que é historinha? Não é historinha. Eu ainda fui lá falar para o irmão Valdomiro, conta de novo para mim aquele milagre. E ele contou tudinho de novo. Sabe quem é que guarda? Sabe quem é que protege o crente? É o Espírito Santo de Deus. E ele levou a camisa lá no dia do culto, chorava feito criança. Com todo respeito, é um negrão de 4 metros de altura, forte. Ele chorava no culto, ele dizia, irmãos, o Espírito Santo de Deus me guardou, o Espírito Santo de Deus me preservou, o Espírito Santo de Deus me protegeu. Isso é das coisas que a gente vê, das coisas que a gente percebe. Imagina as coisas que a gente nem vê e nem percebe. Mas o Espírito Santo de Deus está ali guardando, protegendo, livrando. O Espírito Santo de Deus é vitória para uma vida cristã. Irmão, eu estou com um negócio no meu coração. Dessas aulas de EBD que nós estamos tendo. Irmão, vem na EBD, irmão. Tá bonito, hoje teve 98, né, Alexandre? Estava uma benção. Irmão, mas vem, irmão. Nós estávamos aprendendo sobre o Espírito Santo na EBD, irmão, é benção demais. E tem um negócio que Deus plantou no meio dessas aulas em mim, porque está comentado lá na revista. Mas assim, é um negocinho tão simples que passou rápido assim, sabe? Mas aqui cravou. O comentarista, ele falou um negócio que eu comecei a pensar e debulhar aquilo. Ele disse assim, olha, não se vence a carne com a carne. A carne não pode ser vencida com ela própria.
Sabe o que isso significa? Você não vai deixar de pecar por esforço humano. Você não vai deixar de cair na sua fraqueza por esforço humano, por mérito próprio, por capacidade própria. Sabe quem é que faz a carne ser vencida? Tá, foi fraco, vai lá. Sabe quem é que faz a carne ser vencida? É o Espírito Santo de Deus. Eu quero uma vida diferente, mas eu não consigo sair do pecado, eu não consigo resistir à minha fraqueza. Se encha do Espírito, e o Espírito de Deus vai te dar vitória sobre a tua fraqueza. É o Espírito de Deus que nos dá vitória na vida cristã. Então o negócio vai mais lindo, acho que é uma das coisas mais lindas do Espírito Santo. Tudo é lindo, né, irmão? Se você for ver aqui, né? Não tem coisa mais linda. É tudo muito bonito, tudo muito gostoso. Quando você vive no Espírito Santo é maravilhoso, Vivian. Mas eu acho que tem um trem que mexe muito comigo também. Sabe o que é, Vivian? É que o Espírito Santo é o selo, é o penhor da promessa de Deus. Todas as vezes que eu falo com o Espírito Santo, e que eu sinto o Espírito Santo, e que eu falo em mistério com o Espírito Santo, e que eu choro na presença do Espírito Santo, todas as vezes que isso acontece, eu me lembro: um dia Jesus vai voltar para me buscar, um dia eu vou subir para o céu, um dia eu vou morar na glória, um dia o Senhor Jesus cumprirá a promessa. Por que você está falando isso, pastor? Porque o Espírito Santo alimenta, Ele é o penhor, Ele é a garantia dessa esperança, dessa promessa. Você tem o Espírito Santo, então você tem vivo dentro de você a esperança de ser arrebatado, a esperança de viver eternamente com Cristo nos céus de glória. O Espírito Santo, Ele é tudo isso. E eu poderia elencar muito mais coisas, mas o tempo não nos permite, porque o Espírito Santo, Ele é a bola da vez, Ele é tudo. Agora tem uma outra parte, e aqui eu vou encaminhando para o final. Isso tudo que eu falei a respeito da pessoa do Espírito Santo, tem um texto em 1 Rafael 2:1 que diz que o Espírito Santo é só para os pastores. Já leu isso lá ou não? Sim ou não? Claro que não, nem está escrito isso, acabei de inventar. Isso não está escrito. Isso é uma das outras coisas que eu acho mais linda no Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, Diego. O Espírito Santo, ele não é seletista, ele não faz acepção de pessoas. Eric, você pode ser cheio do Espírito Santo, só que tem um negócio, Eric. A minha filha Estela, de 2 anos, também pode ser cheia do Espírito Santo. Elaine, você pode ser cheia do Espírito Santo, ter tudo isso que eu acabei de dizer do Espírito Santo, mas o Gabriel também pode, o Edson também pode, a irmã Luciene que está atrás da senhora também pode, o João também pode, o irmão Rui também pode, o Kelvin também pode, a irmã Giovana também pode, e todos nós que aqui estamos também podemos ser cheios do Espírito Santo e nos relacionarmos com o Espírito Santo. Não há restrições. O Espírito Santo não é seletista, ele não é burocrata, ele não fica impondo obstáculos, ele não fica pondo impedimentos. Isso tudo não tem na pessoa do Espírito Santo. De repente você vem e fala assim: não, mas falaram isso para mim, falaram que isso, foi quem falou que falou, não foi o Espírito Santo que falou. Você quer ver um trem que o Espírito Santo falou através de Jesus? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos... Ele disse: vós que estáis cansados e oprimidos, ricos, ou vós que estáis cansados e oprimidos da raça branca, vós que estáis cansados e oprimidos dos negros. Foi isso que ele disse. Ele colocou distinções. Ele colocou: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Só que é o seguinte: tem que vir de joelho, tem que vir andando de joelho e de ré. Foi isso que ele disse, está escrito isso lá. Ele ficou colocando dificuldade, ficou colocando impedimento, ficou colocando burocracia. Está escrito ou não? Não, não está. Sabe por quê?
Eu não quero banalizar a pessoa do Espírito Santo, porque não é essa a ideia. Mas eu quero desconstruir uma ideia de que normalmente o ser humano constrói na sua mente. Não, eu vou primeiro fazer isso, depois. Não faça. Não faça, porque a carne não vence a carne. Quem vence a carne é o Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo é muito simples. É só você levantar a sua mão, derrubar o seu coração na presença dele e se encher, porque ele te fará cheio. Talvez alguém não esteja sabendo, mas o Espírito Santo está aqui. Se coloque de pé, por favor. Ainda durante o louvor, não aqui, em casa, ao som de Yeshua, o Espírito Santo me disse o seguinte: filho, é tudo isso, sem restrições, sem reservas, sem economia. Como é o teu nome, filho? Guilherme? Rian. Sabia, Rian, que tem 2 Rian agora, Ryan e Rian, para não confundir, beleza, Rian? Sabia que o Espírito Santo, ele não dá por medida? Sabia que ele não economiza? O Espírito Santo não dá de gotinha. Eu tirei essa prova, Rian, dos 9, direto com ele. Vou te contar, a igreja aqui já sabe. E eu não sei por que eu estou falando isso. Provavelmente é o Espírito Santo que está querendo te comunicar alguma coisa. Mas é assim, ó. Eu trabalhava com carga, com transporte de carga. Eu tinha uma Saveiro. E a Saveiro tinha uma capota. Xandão me ajudou muito nessa época, né, Xandão? Você foi bênção na minha vida nesse tempo, Xandão. Ainda é hoje, tá, Xandão? E eu trabalhava viajando, entregando essas cargas. E se tinha um momento que eu mais gostava de trocar ideia com o Espírito Santo, era nos momentos que eu estava dirigindo. Eu colocava no pendrive várias mensagens para ouvir, vários louvores para ouvir, e eu ouvia, e eu me contagiava pela presença do Espírito Santo, e era muito, muito da hora, era muito gostoso, era muito bom aquilo. E um dia, eu entrei numa rota de confronto com o Espírito Santo, mas um confronto bom. Eu perguntei assim para o Espírito Santo, falei assim: Espírito Santo, qual é o problema? O que está pegando? O homem da carne vai ao bar, ele vai lá e enche a cara e sai de lá bêbado. O homem prostituto vai ao prostíbulo e se prostitui e sai de lá todos contaminados. Ele se esbalda. Não há restrições, não há impedimentos, não há dificuldades para que eles sejam cheios. É simplesmente eles ir lá e se encherem, se esbaldarem. E o meu confronto com o Espírito Santo foi o seguinte: foi: por que do Senhor é tão difícil de eu transportar e de eu ficar bêbado da tua presença? Me diga qual é o problema para eu arrancar esse problema de dentro de mim, porque eu quero ser tragado, consumado, cheio. Eu quero me perder na tua presença. E no dia que eu fiz essa oração, Rian, eu estava na rodovia, como é que é o nome aqui, Xandão? Campinas, aqui, Dom Pedro, ali na altura já da represa, voltando, era de tarde, e o Espírito Santo me tomou, Eric, de uma forma tão gloriosa, dirigindo, pastor Braz. E eu comecei a chorar, a falar em mistério, e a coisa começou a ficar muito quente, muito, e eu parei o carro, encostei com muita dificuldade no acostamento, e ali eu fiquei, eu acho que por uns 20 ou 30 minutos me esbaldando daquilo, até que enfim cessou aquele momento de glória e eu terminei. Alguns dias depois, eu já não lembro mais quanto, nós tivemos um retiro de jovens ali no Capuava. Foi um desastre aquela chácara. Quem lembra desse retiro? Foi um desastre. A chácara acabou a energia, choveu tempestuosamente, a banda que era para ir precisava de energia, não podia tocar. Foi um terrível. O pregador que era para vir de Taubaté, se eu não me engano, perdeu o ônibus, perdeu a hora, não ia poder vir. Irmão, foi um desastre. Deu tudo errado na vigília daquele retiro. Só que deu errado na nossa ótica, na ótica do Espírito Santo. Ele estava só ajustando as coisas. Aí eu me lembro que a gente chegou lá, era só violão,
tudo escuro, tinha umas velas acesas assim para iluminar, não era outra coisa não, irmão, era para iluminar o ambiente mesmo. Tinha mais ou menos ali umas luzinhas ali, algumas lanternas. E o pastor, a senhora foi, pastor? Eu não sei se a pastora foi, mas o pastor foi. E o pastor chegou assim, me abraçou e falou: e aí, filhão? Eu falei: tá tudo dando errado, pastor. Ele falou assim: não tá não, tá tudo dando certo. Presta atenção no que você vai fazer. Você vai pregar. Eu falei: o senhor tem certeza, pastor? Irmãos, eu lembro, eu estava de chinelo. Tá tudo sujo. Meu pé estava tudo sujo, porque tava desastroso, irmão. O negócio estava horrível. Eu falei: o senhor tem certeza, pastor? Olha o jeito que eu estou. Ele falou assim: você vai pregar. E Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje. E aí rolou o culto, irmão, só no violão e voz. E a glória, só começou. E Deus começou a agir. E aí eu fui pro microfone, que não tinha só o pedestal, lembra? Eu apoiei a mão no pedestal assim e comecei a pregar. E eu não me lembro do que eu preguei. Aleluia. Porque naquele dia, sem restrições, sem enfeites, sem burocracia, sem ornamentação, sem prévia de culto, sem planejamento, sem absolutamente nada disso, em dado momento eu me engasguei com a presença do Espírito Santo, e o mesmo Espírito que falava comigo tomou o Ricardinho, e o Ricardinho mudou a voz dele. Eu lembro do som, a voz dele era diferente, e ele falava tempestuosamente. Era um som como um som de trovão dentro daquele lugar. E ele falava em mistério. E daqui a pouco levanta o pastor Ricardo, e Deus começa a interpretar o que ele estava dizendo. E o que o Espírito Santo falava através do Ricardinho era: filho meu. E o pastor interpretando. Por isso que eu entendi. Eu ouvi a tua oração naquele dia, e eu desejei fazer naquele dia, mas eu me contive, porque se eu fizesse o que você me pediu, o carro se perderia e você estaria aqui junto de mim. Ah, como eu queria que você estivesse junto de mim, mas ainda não é o meu tempo. Mas eis que eu te digo, eu não esqueci, e hoje eu faço o que você me pediu, irmão. Quem estava lá viu. Não foi imaginário, não foi. Eu perdi as forças da minha perna. Eu não perdi a noção do ambiente. Eu ouvia tudo. Eu ouvia o pastor me dizer, falar para os irmãos: calma, irmãos, deixa ele aí, fica tranquilo, é o Espírito Santo, é coisa dele com o Espírito Santo. Eu posso, com toda humildade, pelo amor de Deus, meu irmão, mas eu posso dizer, Alex, que eu já fiquei embriagado do Espírito Santo. Com todo respeito, entenda a colocação da palavra. Irmã Selma, eu vou voltar no que eu acabei de dizer para a senhora. Sabe o que é legal? É que o Espírito Santo que cumpriu o meu pedido naquele dia é o mesmo Espírito Santo que vai atuar aqui hoje. O Espírito Santo não muda. Ele não muda. Ele é Espírito Santo e Ele não muda. Ele é Deus e Ele não muda. Ele curava, vai curar hoje. Ele libertava, vai libertar hoje.
Ele transformava, vai transformar hoje. Ele batizava com o Espírito, ele vai batizar hoje. Ele dava dons do Espírito Santo, ele vai dar hoje. Ele chamava para o ministério, ele vai chamar hoje. Ele fazia maravilhas, ele vai fazer hoje. Ele vai fazer hoje. O Espírito Santo vai agir aqui e hoje, na minha e na sua vida.